Pra quem não sabe, eu não lembro, eu fiz esse vídeo aqui falando de mães problemáticas tóxicas de meninos. Mães que tratavam seus filhos como se fosse o próprio marido delas. Como assim, Fanny? Que muitas faziam uma trend que usava a seguinte frase: destinada a ser a sua amante, mas forçada a ser sua mãe. O que isso quer dizer? O que essa frase quer dizer? Queria dizer que se o filho delas não tivesse saído literalmente do útero delas, elas iriam querer ser amante, casar, tipo, ter uma coisa amorosa com o próprio filho. Sim, elas literalmente falaram isso. Como passa na cabeça de uma mãe ver o filho dessa forma. E, enfim, se vocês não viram o vídeo, tá aí o card, mas assiste depois. E o que esse vídeo tem a ver com esse vídeo aqui de agora? É que nos comentários desse mesmo vídeo, eu vi muitos relatos de filhos de mulheres que eram desse jeito, mas principalmente eu vi muitos relatos de meninas que eram filhas de mães assim, e que tinham um filho que elas tratavam desta mesma forma, como se fosse o marido dela, e tinha ciúmes de qualquer mulher que chegasse perto do filho. E essa mesma mãe que trata o filho desse jeito, como é que ela trata a filha mulher? Com a famosa rivalidade feminina. Sim, tratava a própria filha com rivalidade feminina. A minha mãe me vê como uma rival. Muito se fala de mães de meninos que querem ser esposa dos filhos, mas pouco se falam de mães de meninas que querem competir com as filhas. Gente, vocês já viram mães que têm inveja das próprias filhas? E eu recebi muitos comentários assim que me trouxe a ideia de fazer esse vídeo. Eu vou ler só 2 pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso só lendo os comentários. Pra vocês entenderem. Minha mãe me odeia e minha sogra também. 2 véias xixelenta. Minha mãe porque nasci sem um pau. E minha sogra porque roubei o filho dela. Pior é aquelas mães que criam um filho inútil e tratam a filha como se fosse lixo. Acho esquisito mães que têm rivalidade feminina com a própria filha. Achamos esquisito, não é só você, achamos aqui. Porque na internet, como vocês sabem, as pessoas gostam de expor relatos. Porque aqui na internet as pessoas sempre tentam parecer perfeitas. Tentam passar uma imagem de perfeição, principalmente na vida familiar. Olha, eu tenho um relacionamento com a minha família ótimo, perfeita. Eu tenho um relacionamento com meu filho ótimo. Minha vida é perfeita, que eu tenho uma vida maravilhosa, não tem nenhum defeito aqui na minha vida. Só que aí tem algumas mães que comentam esse ódio que tem pelas próprias filhas, defendendo quem trata as filhas desse jeito, com rivalidade, dizendo que é pra elas ensinarem elas como é viver em sociedade, que é pra deixar elas mais fortes. E eu acho isso hipócrita, porque como eu disse aqui, as pessoas sempre tentam passar essa imagem de perfeição na internet, né? E eu, que vocês sabem, trabalho aqui com a internet, né? E eu vejo isso pessoalmente, como esse mundo dos influenciadores funciona. Só que uma coisa definitivamente eu sei também, que o que te faz bem sucedido nesse meio não é você querer parecer perfeito, tá? O que te faz realmente ser bem sucedido é você estar em contato com as pessoas certas pra você crescer. Como assim as pessoas certas? Como marcas, parceiros ou outros criadores de conteúdo, tá ligado? Por isso existe o Listen AI, que é basicamente uma plataforma de busca inteligente de pessoas. Em vez de você ficar procurando manualmente o e-mail ou contato, o Listen AI faz esse mapeamento com inteligência artificial pra você. Especifica o que você quer pro seu nicho que lá tem. Por exemplo, se um dia eu quiser abrir minha marca, mas não conhecer nenhum outro criador de conteúdo pra divulgar esse meu produto, eu consigo usar o Listen AI pra se encontrar elas e conseguir entrar em contato, ampliando meus primeiros potenciais usuários para uma pequena promoção inicial. Como aqui no nosso Brasil, por exemplo, que já tenham produzido conteúdo UGC relevantes. Eles podem especificar até a mesma região e o tipo de conteúdo nicho que produzem. E a equipe de produtos conseguem localizar early adopters ou especialista de nichos para testar um produto ou uma campanha desde o início. Eu pesquisei aqui. Encontre criadores baseados no Brasil que tenham publicado conteúdo UGC nos últimos 30 dias relacionados a... Aí você coloca a categoria do produto. Aqui eu coloquei periféricos gamers com foco em conteúdo autênticos e reviews. Então eu especifiquei muito aqui, tipo muito. E apareceu resultados. Aí aqui eu salvei alguns para eu mandar e-mail. Ficou salvo já aqui na minha lista que vocês podem ver. E para facilitar mais ainda a vida do usuário, tem a função de exportar a lista inteira, se você quiser, ou apenas um contato selecionado e integrá-lo ao seu próprio SRM. Assim, com termos menos burocráticos, significa que você pode baixar essa lista de contatos e depois importá-la para o sistema que você usa para gerenciar os seus clientes. E além de você conseguir já fazer rascunhos por e-mail, nesses rascunhos dá para você gerar mensagens automáticas feitas por IA. Você pode acrescentar que tipo de mensagem você deseja, é mais rápido e menos burocrático. Então, além de você também conseguir chegar a esses
esses contatos, você também consegue organizar tudo perfeitamente, sem nenhuma burocracia, tudo muito organizado. Então aproveitem para vocês mesmos irem lá e conferirem na prática, né? Eu vou estar deixando aqui embaixo o link direto do Listen Aí oficial na descrição e no primeiro comentário. Mas por que existem mães que tratam as próprias filhas assim? Olha, gente, eu pesquisei a fundo e podem existir diversos motivos diferentes e nenhum deles justifica, tá? O primeiro é inveja, sim, inveja da própria filha. A mãe não conseguiu alcançar o que a própria filha tem, sei lá, juventude, aparência, corpo, e acaba vendo a filha como rival, potencial rival. Ou seja, a filha representa tudo aquilo que ela quis ser, mas não conseguiu. E a partir disso surge a inveja direcionada na própria filha. Também existem mães que são narcisistas, né? Outro é a mãe não querer ter filha mulher, querer ter filho homem ou só ter tido filho homem e acaba descontando essa frustração na própria filha, como se ela tivesse culpa de ter nascido. E em muitos dos casos, que eu acho que, gente, é 90% dos casos, é machismo da própria mãe. Sim, a mãe machista, que foi desenvolvido pela nossa sociedade, onde mulheres são ensinadas a aprenderam a odiar outras mulheres. E não importa se é sua amiga, se é uma pessoa próxima a você, se é sua prima que tá lá no jantar de família e você fica olhando feio com ela porque ela tá com um vestido mais bonito que o teu, ou até mesmo a sua própria filha. Então começa a enxergá-las como competição porque elas cresceram pensando isso e não se desenvolveram, não teve aquela fase de opa, meu Deus, eu sou muito velha porque eu estou discutindo com mulheres sem motivo nenhum, porque eu estou odiando mulheres sem motivo plausível. Pois é, eu tenho que evoluir como ser humano. Não chegou nessa fase ainda descontou na própria filha. Então sim, esse motivo eu acho que é um dos principais, que é só por pura rivalidade feminina. É sim estranho ser com a própria filha, mas existe. E o outro motivo, que esse aqui, quando eu pesquisei, eu fiquei abismada, tá? Com esse motivo, esse possível motivo, que é por validação masculina. Aí você se choca. Como assim validação masculina? A mãe pode ficar disputando atenção, afeto ou somente a aprovação mesmo de homens da família. Pai, padrasto, filho ou outras figuras externas, sabe? A filha passa a ser vista como uma concorrência. Isso é meio doentio, eu sei. Dela ser a mulher da casa, sabe? Tipo, ela é a mulher da família. Aí tem uma filha que pode ser ou não cópia dela, mas enfim, tem as suas qualidades. Aí vem aquela inveja, porque nossa, está roubando a atenção que era pra ser minha como mulher da família. Vocês entendem? Isso é completamente nojento e disfuncional, mas acontece muito. Enfim, como eu disse, existem diversos motivos, não daria pra citar todos aqui possíveis motivos, mas não justifica. Você tem que ir pro psicólogo e se tratar, se você trata sua filha que nem lixo por algum desses motivos. Mas, resumidamente, todos esses levam ao mesmo resultado: rivalidade feminina. Mulheres, quando têm filhas e sentem ódio genuíno de tudo que as filhas fazem quando chegam na adolescência, porque veem elas mesmas na projeção da filha. Vamos ver os comentários, que eu gosto de ver os relatos. Meu medo de filha mulher é ter ciúmes dela com meu marido, vulgo pai dela. Tomara que você não tenha filha mulher, então, porque se você não tem psicológico suficiente pra definir um amor paterno, tratamento de pai e filha, assim como você tem o mesmo comportamento daquelas mães que não conseguem diferenciar o amor de filho com o marido, que trata o filho como marido, que queria que o filho fosse o próprio marido. Então, assim, espero que você não tenha filho nem filha, porque você também vai ficar começando a tratar seu filho assim também, porque se você imagina que relacionamento de pai e filha é assim, então imagina de mãe e filho. Mano, eu só queria ter uma mãe que não quisesse competir comigo toda hora. Imagina na sua própria casa você não conseguir respirar, na sua própria casa você tem uma opressão. Morro de medo de ter uma filha. Acho que eu não amaria ela, apesar que eu achava que não ia amar meu filho, só que ele é tudo, sem ele não sou nada. Use camisinhas da próxima vez, tá? Pra evitar você engravidar uma garota. Nossa, vocês viram, né, como é que a mentalidade de algumas dessas mulheres já estão falando aqui. Se eu tiver filha mulher, eu vou ter ciúmes dela. Que instinto primitivo de orangotango é esse? De você sentir raiva de uma bebê, caralho. Eu não conseguiria amar uma filha. Aí teve um garoto que consegue amar. Qual é a diferença? É pura rivalidade, porque ela teria a filha e ia começar a rivalizar com ela. Sai da internet, vai pra uma terapia, gente. Eu juro pra vocês, uma terapia ajuda muito. Eu vendo minha mãe competir comigo pra ter a atenção do meu pai. Tá, chega. Tô começando a ficar doente com esses comentários. Esse aqui é um vídeo POV mostrando esses tipos de situações. Mães de menino versus mães de menina. Carolina! Deixa que o senhor dar um jeito nisso. Certeza, mãe. Eu posso lavar se quiser. Não, vem descansar um pouquinho, Então meu tá bom, amor. mãe. Então tá... Bom dia, mãe. Bom dia, meu Tudo amor. bem? Nossa, acordei muito tarde hoje. Nada, você foi dormir mó tarde, você ficou jogando videogame, não foi? Você precisava Fiquei. descansar, minha vida. É que Não. acordei 3 da tarde, né, mãe?
Ah, não, você precisava desse momento. Mas Carolina não precisava desse tanto de sono, né? Você não tem o que fazer, não, folgada. Vamos. Filha, arruma o quarto do seu irmão. Meu irmão tem 25 anos. Puta que pariu, tira essa porra de casa logo. 25 anos, tô brincando. Com a economia que tá hoje no país, tá difícil até pra você sobreviver com básico, alugar uma casa e, tipo, literalmente ter comida enquanto você paga aluguel e os caralho a quatro. Então, assim, eu defendo ficar até os 40 anos em casa, porque do jeito que as coisas estão. Mas, assim, arrumar um quarto, a pessoa não tem capacidade de arrumar a própria cama só pra filha fazer isso no lugar dele. Fatos baseados na mais pura realidade. But my boy has my heart. My son has. Gente, vamos falar sobre mãe de menina e mãe de menino. Essa criadora tá falando aqui que uma outra criadora bem famosa nos Estados Unidos fez um vídeo falando: ai, gente, eu amo minha filha. Mas, nossa, meu filho, algumas coisas eu quero explicar aqui pra vocês. Primeiro, vamos falar de Freud, né? Sim, Freud tem toda aquela coisa da sexualidade, do complexo de Édipo, complexo de Electra. E muitas mulheres têm uma relação incestuosa emocionalmente com os filhos homens. Isso porque os homens da vida dela, então tantas figuras paternas, namorados, marido, trataram ela de tal maneira, né, traumatizante nesse caso, que todo o apoio emocional que ela tem hoje vem do filho dela, que ela sabe que é uma pessoa que nunca ia trair ela. Certo? É um ideal nunca alcançado. A segunda coisa que eu quero falar é a minha opinião. Como você ousa ir nessa internet, que é uma coisa pública, tá? E falar que você gosta mais do seu filho, sendo que sua filha pode entrar e ver. Não consigo entender. Porque primeiro, né? Se Deus deu pra você um filho homem, uma mulher, whatever, por que fazer comparação de gênero? Eu não sei. Pois é, essa situação de você falar, às vezes, pra própria filha, às vezes fala isso, tipo, não só mostra em atitudes, mas verbaliza isso nos seus filhos que preferem o garoto, que preferem o menino. Ou na internet mesmo, fala isso em comentários ou em trend, sei lá, sabe, ligado? Achando que a família não vai ver, que o filho não vai ver. Vai ver. E às vezes você pode até realmente preferir mais um filho que o outro, porque existe, às vezes, alguns pais não assumem, mas tem um filho preferido sim, mas guarda dentro de você e trata os dois da mesma forma, por mais que você goste mais um pouquinho do outro, tente sempre tratar os dois da mesma forma e principalmente não verbalize. Não leve pro túmulo, tá? Porque isso é horrível de você dizer. Nasci pra ser mãe de menino. Não consigo me imaginar cuidando de uma menina, fora que, querendo ou não, menina é muito mais complicado. Tipo assim, tudo bem, existe uma preferência, eu acho também normal. Ah, eu prefiro ter menina. Ah, eu prefiro ter menino. Mas falar esses tipos de coisa, minha mãe é exatamente assim. Minha vizinha também. Quando o filho dela faleceu, eu lembro dela dizer: eu tenho duas filhas porque meu filho. Tipo assim, por que não levou minhas filhas? Teve que levar logo o meu filho. Mano, que coisa cruel de dizer, cara. A mãe ter inveja da filha é um fenômeno muito mais comum do que parece. Pouca gente tem coragem de falar, porque as pessoas não gostam muito de penalizar as mães, né? Mas eu falo porque aqui eu sou o papo reto e eu explico como o mundo funciona. Eu não vou falar, obviamente, que são todas as mães, né, pessoal? Pelo amor de Deus, o tanto de mãe boa que tem no mundo aí. A minha mãe é maravilhosa. Mas eu não tô falando de uma parcela pequena de mães que tem inveja de filha, não, viu? É uma parcela que chega a ser uma parcelinha grande. E como que a gente identifica esses sinais? Quando a mocinha começa ali na fase da infância a desenvolver, a ficar inteligente, a mãe quer chamar essa pessoa de burra, a mãe quer descredibilizar essa criança para ela não parecer muito melhor do que o irmão ou que a irmã, a mãe quer puxar essa criança para baixo achando que ela tá metida, então fica buzinando tanto de mediocridade ali na orelha dela para ela se rebaixar, entendeu? E muitas mães causam principalmente distúrbios alimentares em crianças, falando que elas estão gordas, e elas começam a entrar num processo depressivo. Minha mãe é uma mãezona, porém ela tem um espírito de competição, tanto comigo quanto com as noras, assim, tipo... Ai, gente, a vida é tão curta, você vai ficar competindo com os outros. Ai, gente, esse tipo de vídeo tira um pouco não. Tira totalmente a minha energia vital. Mas assim, a minha visão como ser humano, porque eu vejo algumas mulheres que não tiveram filhas ainda já falando que não teriam filhas porque sabe que teriam ciúmes, que iam ter raiva da filha, que não iam conseguir amar a própria filha. Lindamente e exclusivamente porque elas são garotas. Mulheres assim tem que, realmente, como eu falei, tem que ir pro psicólogo se tratar. Porque pra mim isso aí, gente... é um problema interno que ela tem com a autoestima dela. Essa mulher se odeia, porque assim, pessoas que tratam com ódio outras pessoas, no fundo elas se odeiam também.